Aleluia. Sim, Senhor, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, onde o Senhor se manifestará para aqueles que desejam, para aqueles que anseiam pela sua manifestação. Obrigado, Espírito Santo de Deus, presente nesse lugar, nos ajudando nessa noite a ministrar a tua palavra, nos ajudando, sim, Senhor, a compreender também a tua palavra. Eu te dou graças e te dou a primazia, Pai, nesse lugar. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Você pode sentar um pouco. Grupo de louvor, pode achegar-se aos seus lugares, para que nós possamos ir para a palavra, depois de tudo, já nos seus devidos lugares. Amém? Quem é feliz aqui? Amém? Glória a Deus. Então, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite, para celebrar o Senhor, para ceiarmos juntos, trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós, pois esse é o propósito desse encontro nessa noite. Amém? Lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e continuará a fazer. Amém? Mas antes da palavra, antes de tudo, eu gostaria de saber se tem alguém que completou idade nova aqui em nosso meio durante a semana. Tem algum aniversariante da semana aqui hoje para nós orarmos? Tem alguém? Não? Ninguém presente? Eu sei de alguém muito importante para mim hoje, que está aniversariando, e eu gostaria de, obrigado, Carol, convidar a igreja para orar junto comigo. Hoje é o aniversário, na verdade é amanhã, mas estamos comemorando hoje. Inclusive já estive com ela hoje, né? Fui a Juazeiro de manhã, já voltei, graças a Deus. É a minha querida mãe que está aniversariando, né? Nesses dias agora, ela completa a idade nova amanhã, mas um documento dela está do dia 4, enfim, é quase uma semana de comemoração. Mas eu queria convidar vocês para orar junto comigo por alguém que eu amo muito, que é muito importante na minha vida, pois ela é a minha razão de estar aqui, amém? É a razão do meu viver. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, nesse momento, apresentar a vida da minha mãe. Obrigado, Senhor, pelo Senhor concedendo a ela muitos e muitos anos de vida, mas não apenas só muitos anos, mas também uma vida abundante. Pai, eu oro e te peço nessa noite, junto com os meus irmãos, saúde plena sobre a vida da minha mãe, ela vivendo dias de paz, dias de alegria, dias de prosperidade, todas as coisas cooperando para o bem dela, Pai. Eu te peço em nome de Jesus e declaro ela vivendo os dias que o Senhor determinou para ela viver, e ela ainda tendo, Pai, os seus olhos iluminados para entender, compreender qual é o propósito de Deus para a vida dela aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, esse momento é o momento de você preparar o seu coração, preparar também o ambiente. Nós já oramos, já adoramos um pouco, louvamos ao Senhor aqui, cantando a Ele, mas vem um momento que é muito importante, que é o momento da palavra, amém? Momento de ouvirmos a palavra de Deus, eu considero como o momento mais importante aqui nesse culto, amém? Pois se a palavra do Senhor não encontrar um lugar nessa noite, em vão eu vim aqui. Mas se ela encontrar um coração desejoso, se a palavra do Senhor encontrar um terreno fértil, né, que ela vai ser semeada, tenho certeza de que ela irá germinar. Então, o propósito de Deus e o meu propósito aqui nessa noite é ministrar a palavra do Senhor. E essa palavra, né, não voltar para Ele vazia, como Ele diz, ela não voltará vazia sem antes fazer aquilo que dá prazer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então esse momento é o momento de você silenciar todas as notificações do celular. Se eu aproveitar e fazer aqui com o meu. Se você quiser, né, ainda chegou aqui, está com sede, aproveita, vai ali, toma sua água, mas volta para cá rapidinho, para que nós possamos, até esse momento aqui da palavra. Hoje é um culto de Santa Ceia, nós vamos ceiar no final, e
para que nós venhamos celebrar mesmo aqui nessa noite. Antes nós precisamos já nos alimentar do pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos estão preparados? Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia comigo. O Evangelho de João, capítulo número 1. Deus é bom? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 15. Algo da parte do Senhor nessa noite para compartilhar com a igreja. Vou estar lendo na ACF mesmo. João 1,15 diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Verso 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, diga plenitude, e graça por graça, ou em outras versões diz graça sobre graça. Verso 17 diz: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra nessa noite. Senhor, eu quero abrir os meus olhos para entender, compreender tudo o que está escrito aqui nessa palavra. Pai, eu creio plenamente de que toda a sua palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo para nos trazer entendimento, crescimento, para nos trazer correção, para nos trazer ajustes necessários para a nossa vida. Por isso, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela tua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite eu quero falar um pouco mesmo com a igreja sobre graça e verdade. Aleluia! Graça e verdade. Graça e verdade. Talvez, irmãos, você tenha pulado muitas vezes por cima desse texto, tenha lido ele e não tenha prestado a devida atenção que a palavra de Deus merece. Diga, a palavra de Deus merece toda a minha atenção. Amém? Nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra e meditar e extrair o máximo que a palavra tem para nossas vidas. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, né, o apóstolo João escrevendo que João testificou dele, esse João Batista, e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim e é antes de mim. Vem após mim, mas é antes de mim. De quem ele está falando? De Jesus, do Verbo, aquele que estava no princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém? E o João aqui, João Batista estava falando que agora vem aí aquele de quem eu dizia, que vem após mim, mas já é desde antes. Amém? Glória a Deus. E aí ele diz: E todos nós recebemos também da sua plenitude. E eu quero que você fique também com essa palavra plenitude. João está dizendo que eles tinham recebido. Você tem recebido da plenitude de Cristo? E aqui a palavra diz que recebemos da sua plenitude e graça por graça. Graça por graça. Aí no verso 17, o apóstolo João diz assim: Porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. Na verdade, Deus para Moisés, mas Moisés estabeleceu a lei. Mas aí ele diz: Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Glória a Deus. Então eu quero nessa noite, extrair algo dessa palavra. E sempre tem me saltado muito forte essa palavra dentro do meu coração. Graça e verdade. Graça e verdade. Graça não pode estar separada da verdade. E a verdade não pode estar separada da graça. Amém? Então, graça e verdade, elas vão sempre caminhar juntos.
Graça e verdade, elas precisam sempre estar juntas, né? No que se diz respeito a uma caminhada cristã, ao estarmos em Cristo Jesus. Por quê? Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Você está com Cristo, você está em Cristo, então graça e verdade está disponível para mim e para você. Mas o que é isso, pastor? O que é graça e verdade? Graça, irmãos, é o favor de Deus para conosco. E a verdade é aquilo que nós precisamos tanto, todos os dias, nós precisamos da verdade. É por isso que Jesus, quando Ele está se revelando, falando para os seus discípulos, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu não sou uma invenção, eu não sou uma história que contaram, eu não sou algo parecido, eu não sou a sombra, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Toda e qualquer sombra, tudo que, sabe, a antiga aliança apontava, e aqui por isso que o apóstolo João diz: a lei veio por meio de Moisés. Mas Moisés era a verdade? Não. Ele era apenas um enviado de Deus para fazer algo, mas a verdade ainda não estava completamente com ele. A verdade veio através de Jesus. Percebe-se que Jesus, ele não disse que ele era uma das verdades, porque senão, irmãos, isso deixava a crer que poderia haver outras verdades. Inclusive, quando você vai falar aí no mundo sobre verdade, as pessoas dizem que não existe uma verdade absoluta. Diga: eu conheci. Amém, irmãos? Você precisa crer nisso, que de fato, aí fora, todas as outras verdades, né? Elas não são absolutas, mas Jesus é uma verdade absoluta. Ele não pode mudar. É imutável. Amém? Agora, ele diz que graça e verdade. Graça e verdade. O que é que eu vejo isso? Né? A palavra dizendo para mim hoje, para mim e para você: o favor de Deus é verdadeiro. O favor de Deus é verdade para mim e para você. Mas o que é o favor de Deus para nós, irmãos? É tudo aquilo que eu e você não poderíamos adquirir e alcançar por outro meio se não fosse por Jesus. Ou seja, eu vou resumir aqui em miúdos aquilo que o teu dinheiro não pode comprar, aquilo que o teu dinheiro não pode fazer, aquilo que a sabedoria não pode realizar, aquilo que o conhecimento, o entendimento das coisas naturais não pode fazer. Então a palavra está dizendo que aquilo que nós não podemos fazer veio por meio de Jesus. Graça. Graça é um favor imerecido. Graça é algo que nós não merecíamos, mas Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, decidiu dar através de Jesus. E Ele entregou Jesus, e ao entregar Jesus, é por isso que no verso 18, a palavra diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, até Moisés. Porque de Jesus para cá, Deus pôde ser visto. Através de quem? Através de Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender e trazer isso para dentro de nós, de que esse mistério que fala que Deus não pode ser visto, claro que nós sabemos de um Deus poderoso, né, em toda a sua essência. Talvez ainda vai levar um tempo para a gente conhecer mais dele, mas aquilo que era necessário, aquilo que nós precisávamos para hoje, Deus se revelou através de Jesus. Graça e verdade. Graça e verdade vieram através de Jesus. E ele diz que o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Ele revelou para você? Sabe, irmãos, eu tenho recebido revelação do Senhor de quem é Deus na minha vida, de quem nós somos também, de quem eu sou hoje em Cristo Jesus. Sabe, nós vivíamos num mundo em que não sabíamos de onde nós estávamos vindo, nem para onde estávamos indo, não sabíamos o que tinha, o que não tinha, mas Jesus, ele veio revelar para nós, nessa nova aliança, em uma nova vida, em uma nova realidade de vida, o que eu tenho, o que eu posso e o que eu sou, mas também revelar quem é Deus para nós. Amém? E eu sei que aqui na antiga aliança, e por isso que faz aqui
meio que uma divisão que a lei veio por meio de Moisés. Ou seja, que era que João estava dizendo, não queiram conhecer Deus através da lei. Porque se a gente for olhar para Deus pela lei, a gente vai ver o que? Um Deus carrasco, um Deus severo, e apenas isso. Mas o que é que a palavra está dizendo? A lei serviu até aqui, mas daqui em diante agora é graça e favor através de Jesus. Na verdade, graça e verdade através de Jesus. Amém? A lei serviu para quê? Serviu para nos conduzir até Jesus. Mas quando você chega em Jesus, você vai ficar com Jesus e olhando para a lei? Não. Você vai ficar em Jesus olhando para a graça, olhando para o favor de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, entender sobre graça e verdade é algo necessário para mim e para você. Jesus, ao morrer na cruz, ele inaugurou um novo tempo para mim e para você. Jesus, ao ir para a cruz, ele derrotou aquele que nos aprisionava, ele derrotou aquele que nos maltratava, aquele que nos escravizava, e nos deu agora liberdade nele. Amém? Liberdade nele. Eu hoje, às vezes, eu ouço o crente clamando apenas pela misericórdia. E de fato, nós precisamos ainda da misericórdia de Deus. Amém? Não é à toa que o Senhor lhe diz assim: terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Inclusive, para que a gente possa alcançar misericórdia de Deus, o que é que precisamos fazer? Ter misericórdia uns para com os outros. Amém? Esse é o meio pelo qual nós vamos encontrar misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é eu e você não receber aquilo que nós merecíamos. Misericórdia é não receber o castigo merecido. E favor é receber aquilo que a gente nem sequer merecia. Compreendeu isso? Então, a gente não deve viver na graça só clamando misericórdia. Misericórdia a gente alcança ao ter misericórdia dos outros. Mas a graça, o favor imerecido, ela veio por meio de Jesus. Glória a Deus. Hoje o culto de Santa Ceia é para lembrar você que graça e verdade vieram por meio de Jesus. E ele revelou para mim e para você. Irmãos, precisamos aprender um pouco sobre graça. A maravilhosa graça. Antes a palavra diz que é a graça por graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Sabe, irmãos, eu sei que muita gente tem entendido isso de forma errada. Inclusive existe doutrinas por aí ensinando que você pode viver uma vida de todo jeito, porque a graça, a maravilhosa graça do Senhor nos dá direito a isso. De jeito algum. A graça do Senhor, o favor que nós não merecemos, é para que a gente possa viver uma vida próspera. Amém? Eu vou dizer de novo, a graça é para você viver uma vida próspera. Amém? Glória a Deus. O que é graça? É favor. É tudo aquilo que nós precisamos. É tudo aquilo que nós venhamos a necessitar na caminhada com Cristo. Hoje, por exemplo, o que eu mais preciso? Da graça do Senhor. Para que eu possa realizar a obra que Deus confiou a mim. Para eu continuar a caminhada, para eu continuar a minha carreira, para eu continuar o meu ministério. Tudo o que eu preciso é da graça do Senhor. Favor de Deus. Favor de Deus todos os dias. Todos os dias. Favor de Deus. Eu dependo, eu sou dependente dele. E para que eu possa usufruir, eu preciso aprender. Eu preciso aprender mais sobre essa graça que é uma verdade. Amém? Inclusive o próprio apóstolo João, ele vai falar que se manter na verdade, se manter firme na verdade é prosperidade. Amém? Talvez você nunca tenha entendido o que é ser próspero. Eu vou dizer para você, você é a pessoa mais próspera da face da terra. Creia nisso, irmãos. A maior prosperidade é ter uma paz com o Senhor.
A maior prosperidade é ser chamado de filho de Deus. A maior prosperidade, irmãos, é ter uma comunicação com o Deus Todo-Poderoso, revelado através de Jesus. A maior prosperidade é poder você falar e Deus te ouvir, e Deus falar e você ouvir Ele falando. Amém? Sabe, irmãos, para mim isso é a maior prosperidade que um ser humano pode ter. E Deus realizou, alcançou isso para nós. Nessa noite aqui cai por terra a ideia de que prosperidade é apenas você ter muito dinheiro. Não, irmãos, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e gostariam de pagar para ter acesso ao que eu e você temos hoje. Tem muita gente que tem muito dinheiro e gostaria muito de pagar para não ter que se submeter, para não ter que fazer nada a mais, pagar para ter acesso ao que você e eu temos hoje. Quem aqui lembra de uns camaradas que, quando Paulo estava expulsando demônios, lá em Atos, né, fala de Paulo expulsando demônios, e depois um camarada chega e oferece, né, dinheiro. Na verdade, ele foi a Pedro e ofereceu dinheiro para que ele pudesse agir naquele poder. Mas os outros também, aqueles exorcistas, foram tentar expulsar demônios da forma como viram Paulo fazer e pensaram que conseguiu daquela forma. Eles dizem, em nome de Jesus que Paulo prega, sai. E o demônio diz, ei, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você, quem é? Isso é triste, irmãos. Agora, você é a pessoa mais próspera, porque você basta abrir a boca, no nome de Jesus. Porque graça, favor de Deus está com você, irmão. Eu vou tentar hoje implantar essa verdade, que já é uma verdade, mas tentar implantar essa verdade em você. Você é próspero. É prosperidade, irmãos, firmeza na verdade. Diga, prosperidade é firmeza na verdade. Amém, irmãos? Essa é uma verdade que ninguém pode roubar de você. Essa é uma verdade que não tem dinheiro que pague. Ei, alguém pode chegar e dizer, rapaz, toma aqui R$1 milhão, me ensina aí como é que expulsa demônio. Não tem, não paga. Ei, me dê, eu lhe pago R$1.000, como é que ele impõe as mãos e os enfermos são curados? É no favor de Deus. É no favor de Deus, que nós nem merecia, mas Ele deu de graça para nós, para que nós possamos operar no poder dEle. Amém? E aqui, irmãos, eu vejo uma tremenda de uma revelação. O apóstolo João diz, graça e verdade vieram por meio de Jesus. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em 3 João agora, que eu quero mostrar para você de que, de fato, firmeza na verdade é o que a Bíblia chama de prosperidade. Amém? 3 João, capítulo de número 1. Todos acharam? Terceira carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 4. O presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Fica atento à palavra verdade. O apóstolo João, escrevendo, diz ao presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Verso 2, ele diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Em outras versões diz assim como é próspera a tua alma. Tem alguém aí que tem a versão próspera? Assim como é próspera a tua alma. Verso 3, ele diz, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Verso 4, ele diz, eu não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você tenha entendido esse texto,
falando, pastor, aí está falando daquelas pessoas que pararam de mentir, né, pastor? Que agora elas mentiam, mas agora não mentem mais, elas só falam a verdade. Também está incluso nisso, amém? Mas aqui, a palavra está falando, inclusive, na verdade. Que verdade é essa? A verdade que veio por meio de Jesus Cristo. Como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele vai falar de que uma vida de quem ama é aquele que guarda o quê? As palavras dele, né? Vive uma vida em Cristo, mas guarda as suas palavras. Então veja, irmãos, o que é guardar a palavra do Senhor? É ficar firme na verdade, é ficar firme naquilo que Ele falou, naquilo que Ele já revelou, ficar firme inclusive também no favor, na graça de Deus. E aqui o apóstolo João escrevendo ao amado Gaio, ele recebe uma informação e ele entende como foi que ele entendeu que Gaio era próspero. Porque os irmãos afirmaram de que ele estava firme na verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Hoje eu vou identificar a sua prosperidade ao você andar firme na verdade do Senhor. Amém? Andar desfrutando da graça, andar na plenitude de Deus, andar na plenitude de Cristo. Essa, irmãos, é a maior prosperidade. Isso é você viver uma vida poderosa em Cristo. Eu sempre ouvi que você não tem tido falta de nada. É você não ter deixado de fazer nada por conta de circunstâncias. Por quê? Porque o favor de Deus está disponível para mim e para você. Amém? Sabe, irmãos, isso aqui a gente precisa entender bem direitinho. Tudo o que você for fazer em Deus, saiba, o favor de Deus está disponível. Porque a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. É por isso que Jesus diz assim, sem mim, nada podereis fazer. Ao contrário disso é o quê? Ele diz agora, tudo é possível ao que crê. De quê? Na verdade, tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo, irmãos? Tudo é tudo. Só que esse tudo que Jesus fala realmente é nessa vida em Cristo. Viver uma vida em Cristo. Tudo é possível naquele que crê nele. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido às vezes de pessoas que já têm um tempo caminhando no Evangelho e de repente as pessoas dizem, pastor, eu vou deixar de fazer isso e mais aquilo por conta disso e por conta daquilo. Eu entendo na hora. Está tentando fazer na força do braço. Porque quando a pessoa entende a graça de Deus disponível para mim e para você, nada nos para. Nada nos para. Nada nos para. Nada nos para, igreja. Creia nisso. Não deixa pensamentos errados rodear você, dizendo que você não pode, dizendo que não é possível, dizendo que não vai acontecer. Porque se você crer na verdade e na graça, tudo vai ser possível para mim e para você. Amém? Então aqui, o apóstolo João escrevendo a esse presbítero, ele diz, sabe, eu recebi uma informação de você. Eu recebi uma informação de que você vai muito bem. Você está prosperando na sua alma. Você está prosperando nos seus pensamentos. Por quê? Porque eles me disseram, eles contaram a seu respeito. Eles disseram que você está firme na verdade. Irmãos, eu quero ouvir de vocês, não só hoje, mas daqui a algum tempo, daqui muito tempo, de que vocês continuam firmes na verdade. Firmes na verdade. Realizando grandes coisas, por quê? Porque o Senhor está conosco. Irmãos, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Você pode lembrar de algumas coisas. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. No meio de uma humanidade, um homem encontrou graça. E porque ele encontrou o favor de Deus, ele salvou a sua família e condenou o resto do mundo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Por conta do favor de Deus, Ele salvou a sua família de forma poderosa, irmãos. Muitos duvidaram dele, sim ou não?
Porque se tivesse crido, tinham entrado junto com ele. Muitos duvidaram, mas a graça de Deus estava com ele. Diga, a graça está comigo. Oh, aleluia! Não tem dilúvio, não tem tempestade. Pode vir as torrentes, pode vir os ventos, pode vir o que for, pode se levantar o que for. A graça, o favor de Deus está comigo, está com você. Isso aqui é para lembrar a mim, a você hoje, irmãos. A graça do Senhor. Paulo se vê numa situação, ele ora por 3 vezes pedindo a Deus: Senhor, tira esse espinho da carne de mim. E o Senhor vira para ele e diz: Paulo, o quê? A minha graça te basta. Ou seja, com a minha graça não tem espinho na carne que resista. Não tem espinho na carne, não tem esbofetador de Satanás que permaneça, porque a graça do Senhor é ao nosso favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe que às vezes a gente vai pedir algumas coisas a Deus e Deus está dizendo para mim e para você que a graça dele é o suficiente. E a gente está querendo, além da graça, além do poder que nós temos, estou percebendo que o Senhor está querendo falar de poder nesses dias. O Senhor está querendo falar para mim e para você que você é poderoso, porque você tem a graça, o favor de Deus. Irmãos, às vezes a gente fica apelando, implorando para ter um favor de uma pessoa, sim ou não? Rapaz, tudo que eu queria era poder, falar com fulano de tal, porque se eu falar com fulano de tal, vai facilitar para mim. Ei, a graça do Senhor está aqui para facilitar a mim e a você. Agora nós precisamos crer que isso é uma verdade, irmãos. Crer que isso é uma verdade. Amém? Aleluia. Abra lá em Gálatas, capítulo 4, versículo número 4. A irmã está dando glória a Deus aí? Aleluia. Você está feliz? Aleluia. Eu quero te animar nessa noite, irmãos, por algo poderoso que nós temos recebido do Senhor. Gálatas capítulo 4 e versículo número 4. Diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai fazer muito uma separação entre coisas e coisas, e principalmente entre a lei e a graça, entre a lei e a graça, entre a lei e a graça. A lei, irmão, só apontava os nossos defeitos, só isso, não podia fazer mais nada. Eu não sei como é que você está numa caminhada cristã. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, você não repreende o pecado das pessoas lá? Não digo repreendo pela palavra. Mas eu não fui chamado, irmãos, para estar aqui apontando os seus erros. Eu não fui chamado para estar aqui apontando os seus pecados. Eu fui chamado para pregar a palavra do Senhor. Eu fui chamado para falar que nós estamos numa nova aliança, num novo tempo. Ah, então aqui é liberado? Não. Porque, irmão, se a palavra de Deus não confrontar você, para você parar de pecar, para você parar de fazer o que é errado, irmãos, quem sou eu para fazer isso por você? Eu não consigo, irmãos. É a palavra, é a graça quem vai fazer isso na minha e na sua vida. Inclusive naquilo que muitos dizem eu não consigo, é porque não entendeu ainda a graça e a verdade. Porque eu duvido, irmãos, em uma área que você possa estar ainda fraco. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele entendeu isso, ele diz: entendi. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque a minha fraqueza se aperfeiçoa no poder de Deus. Pastor, está falando de graça, de poder, favor. Sabe, irmãos, graça está disponível, é um favor. Você usa como você precisa. Eu vou dizer de novo. Graça é um favor que está disponível para mim e para você. E você usa como você precisa. Sabe a energia? Ela está aqui disponível, não está? Hoje nós estamos com calor, não é isso? Nós estamos usando a energia para quê? Para nos refrescar. Quem está mais próximo do ventilador aí, está recebendo. Quem não, tem que arrumar outra estratégia para puxar da graça. Mas a graça está disponível também do outro lado. Só falta um equipamentozinho. Sabia que às vezes é isso que falta na nossa vida?
Mas essa mesma energia que está aí, se de repente tivesse muito frio e nós tivéssemos aqui um aquecedor, nós não poderíamos usar agora a mesma fonte para nos aquecer? Sim ou não? Então, da mesma forma como nós podemos usar para congelar algo, nós podemos usar também para aquecer, para movimentar. A graça, irmãos, eu estou fazendo uma mera comparação, mas é muito mais do que isso. Ao meu e ao seu favor. Você tem dificuldade de usar energia? É só plugar, né? Só plugar. Plugar e usar. Plugar e usar. A graça está disponível. A graça está disponível. A graça está disponível. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Eu não sei, irmãos, quanto você tem enfrentado dificuldade. Eu estou falando nessa noite, debaixo de uma unção, para dizer que diante de qualquer circunstância, diante de qualquer levante que venha acontecer na minha e na sua vida, tem um favor de Deus disponível para mim e para você. Tem um favor para mim e para você. Eu gosto aqui, a Orlando tem trazido muito essa comparação. Quem aqui já andou de elevador? É uma outra comparação também. Você pisa o pé e aciona um botão e... chegou. Vai chegar horas, irmãos, tem coisas às vezes que pela escada dá. Mas é cansaço. A graça está disponível. Para muitas vezes você só, Senhor, chegou, acesso. Torna de novo, acesso. Pastor, não está muito fácil não. Pois bem, o Senhor facilitou. Se você quiser dificuldade, se você quiser andar ralando seu joelho no chão, se você quiser estar se prostrando de algum... Eu sei, irmãos, que nesse sentido é na questão de adoração, de se render diante do Senhor, mas a graça está disponível para você usar na área que você precisar. Amém? Glória a Deus. E aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: mas vindo a plenitude, quem lembra da palavra plenitude? Ele disse, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Oh, aleluia! E porque você é filho, agora você tem o acesso à graça do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Ele disse, vindo a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei. Ei, não fique mais debaixo da lei, porque Jesus veio para remir e tirar aqueles que estavam debaixo da lei. Sabe, irmãos, nós temos nos perguntado muito e questionado algumas pessoas como tem sido o seu encontro com Jesus. Como tem sido a sua experiência com Jesus? Você de fato encontrou Jesus? Ou você encontrou uma religião? Ou você encontrou uma igreja? Ou você encontrou um clube social? Porque se você encontrou Jesus, graça e verdade vieram por meio dele. Então graça e verdade está disponível para mim e para você. Talvez você só nunca entendeu o que é a graça, o que é o favor de Deus. E aqui a palavra diz que vindo a plenitude, essa plenitude dos tempos já veio. Quando? Quando Jesus nasceu de mulher, sobre a lei. Mas para quê? Para redimir, ou para remir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você volte agora. Eu quero citar alguns textos aqui, acho que talvez uns dois para a gente encerrar. A lei, irmãos, ela não foi ruim, mas ela não era o suficiente. A palavra vai dizer que a lei nunca pôde aperfeiçoar nada. Mas a lei foi necessária. Para quê? Para nos conduzir até Jesus. Quero que você abra lá em João, capítulo número 8. João, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo 7. João 8, versículo 7.
voltar um pouquinho, só para a gente entender logo o contexto. Sei que todo mundo já conhece, mas para que a gente torne a introduzir aqui, fica melhor. Verso 1. Vamos ler do verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, diga na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia a eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, e escrevia com o dedo na terra. Verso 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só, diga, ficou só, Jesus e a mulher que estava no meio. Eu gostaria, irmãos, que para cada um de nós que estamos aqui hoje, acontecesse exatamente o que aconteceu com essa mulher. Porque aqui a Bíblia está dizendo, e ficou só Jesus e a mulher. Ficou só Jesus e a mulher. Ou seja, essa mulher que não tinha mais nada, mais ninguém diante dela. Ah, pastor, eu sei. Não sei se alguém está entendendo aqui já pelo Espírito que eu estou querendo dizer nessa noite, mas eu vou dizer para você. Melhor dizendo, a lei não estava mais lá, agora estava só a mulher, a graça e a verdade diante dela. A lei não estava mais lá para acusá-lo, a lei não estava mais lá para apontá-lo, a lei não estava mais lá para dizer algo a respeito dessa mulher, mentiras a respeito dessa mulher. Claro que eu creio que ela pode ter sido pega em adultério, mas quantos creem que pode ter sido acrescentado algo? E a lei mandava o quê? Matar, apedrejá-los. Mas agora, esta mulher, a lei trouxe essa mulher até diante de Jesus. Mas diante de Jesus, a lei não pode fazer nada sem que Jesus permita. Aleluia. A lei nos leva até Jesus, mas diante de Jesus, agora você não vai mais ouvir a lei. Não é mais Moisés que vai ditar o jogo para mim e para você, é Jesus. É Jesus. E eu peguei esse versículo aqui, irmãos, nesse finalzinho aqui eu vejo algo importante. E ficou só Jesus e a mulher. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje se veja somente você e Jesus. Só você e Jesus. Eu me lembro quando eu fiz essa matéria, Gálatas, no Rema tem uma matéria específica só para tratar do livro de Gálatas. E nós criamos uma frase de efeito mesmo lá no Rema, durante toda a aula, inclusive no final da aula teve até camisa com a frase escrita: Jesus, mais nada é igual a tudo. Jesus, somando com todas as coisas, que significa nada, é igual a tudo. Melhor dizendo, só preciso de Jesus e mais nada. Você só precisa de Jesus e mais nada. Você só precisa de Jesus e mais nada. É Jesus, é Jesus. Estamos aqui hoje, o centro dessa palavra, o centro aqui nessa igreja tem que ser Jesus. Toda a pregação aqui tem que consistir em, de repente, deixar você perante a Jesus, só você e Ele. Purinho. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor.
E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Então, o que é que eu vejo aqui? A lei, ela foi escrita, irmãos, por Moisés, para quê? Para conduzir um povo. O povo estava desobediente mesmo e precisava agora ser a troco da lei, para que pudesse levar eles até Jesus. Mas quando chega em Jesus, agora parou. Quantos lembram aqui de Jesus no monte da transfiguração? A palavra diz que aparece Elias, aparece Moisés, e Pedro se empolga e diz: Senhor, esse negócio aqui está muito bom. Acho que aí foi dançar um forrozinho: olha, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, né? E Pedro se empolga para fazer, mas a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, Deus abriu o céu e disse: ei! A ele ouve. A partir de hoje não é mais lei nem profeta, é o meu filho que ouve. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, aquele que é a expressão exata do Pai, a Ele nós devemos ouvir. A palavra diz que Deus falou de várias maneiras, diversas formas, através dos profetas, mas diz: mas agora, nesses últimos dias, Ele tem nos falado através do Filho. É através dele, irmão. E Jesus diz: eu não te condeno. Eu não te condeno. Eu não tenho pecado, eu poderia te condenar, mas verdade e graça. Verdade e graça estão comigo. O Pai enviou a graça e a verdade através de mim, e eu não posso fazer outra coisa a não ser aquilo que o Pai me enviou para fazer. Perdoados estão os teus pecados, vai e não peque mais. Você está livre da lei, você não está mais condenado agora. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: portanto, agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Segundo a carne também é nos conceitos da lei. É por isso, irmãos, que eu não vou ficar aqui: ó, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode não sei o quê, porque isso é lei. Agora, se a graça não te consertar, irmãos, entendo isso aqui. O contrário de graça é o quê? O contrário de graça é o quê, irmãos? Só para o pastor não xingar. Não é um xingamento, não. É só o contrário. O contrário de graça é desgraça. O contrário de graça é não estar com a graça. Agora, se a graça não é o suficiente para consertar a vida de um ser humano, vai ficar na desgraça mesmo. Lei nunca aperfeiçoou e nunca vai aperfeiçoar. A função da lei foi nos levar até Jesus. Vindo à plenitude dos tempos. Nós estamos vivendo na plenitude dos tempos. Amém, irmãos? A palavra vai dizer que os profetas, eles inquiriram, eles buscaram, eles tentaram entender o que era isso que eles estavam profetizando para nós, eles nem entendiam. Você sabia que a igreja é um mistério? O mistério foi revelado. Os profetas, eles profetizaram a respeito da primeira e da segunda vinda de Jesus, mas eles não conseguiam ver a igreja. Eles não conseguiam ver a igreja. Daniel profetizou, falou muito bem a respeito da primeira e da segunda vinda. Os outros profetas também falaram a respeito da primeira e a respeito da segunda, mas não conseguiam ver a igreja. Mas em Jesus, na plenitude do tempo, Ele veio com graça e favor. A graça foi dada por Deus. A graça foi dada por Deus. E alguém precisava receber. E aí, quando os que Ele enviou para receber não quiseram, Ele diz: a todos quantos quiserem, está dado. A todos quantos quiserem, a graça está disponível. Porque Deus, quando enviou a graça, alguém tem que receber. É por isso que é loucura para o mundo dizer que um camarada que assassinou, que fez um monte de coisa, ele se arrepende e confessa o nome de Jesus e agora é salvo. Não, aí também não, aí é demais. Aí também é demais, pastor. Aí Graça. O problema vai ser para quem ficar se questionando, mas também assim é demais. A graça é demais mesmo. Plenitude, foi plena, Jesus veio pleno, Jesus veio na sua plenitude para libertar, para remir o tempo, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei. O apóstolo Paulo diz: veio a lei
e eu me ferrei, eu morri. Porque sem a lei também não haveria o pecado. Amém? Você sabia disso? É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou o quê? Tem acontecido na sua vida, irmãos? É por isso que eu falei que eu não vou ficar aqui falando de pecado, porque aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, Deus derramou uma graça poderosa para você vencer todo e qualquer tipo de pecado, irmãos. É por isso que o Senhor diz, olha, não sobreveio tentação hoje que você não possa suportar, resistir. Ah, pastor, não, você pode. É só você lembrar, Senhor, na minha força não, mas na tua graça, eu consigo. Eu consigo. Eu sou prova disso, irmãos. Teve uma situação que eu tentei na força do braço, e chegou um dia que eu disse, Senhor, eu posso usar da sua graça para isso? Eles podem, filho. Diga, eu preciso da sua graça. E graças a Deus, para a honra e glória do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que de uma vez por todas, aquela miséria foi eliminada da minha vida. Aquela escravidão foi arrancada de mim. Ah, pastor, então a graça é para isso, para arrancar? Sabe quando eu percebi que eu não podia mais, eu busquei a graça de Deus disponível para mim. Porque a graça é plena. Amém? Eu não queria mais. Uma coisa é quando você quer e fica dizendo, oh Senhor, tira esse negócio de mim. Essa semana alguém estava pedindo oração para a gente, dizendo assim, oh, ora aí para Deus me ajudar a tirar, que Deus venha tirar de mim essa raiva que eu tenho das pessoas. Não, é você que lança fora essa coisa aí chamada raiva. Porque a graça capacita para isso. A graça capacita para isso. A graça capacita para isso. E é uma verdade, porque a palavra diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Inclusive, nós estamos aqui hoje para lembrar que ele foi tentado em tudo. Mas ele não pecou, porque a graça estava com ele. E ele soube usar exatamente ao seu favor. Glória a Deus, igreja. Em todas as áreas, irmãos, para realizar as coisas de Deus, para uma transformação na nossa vida, é a graça de Deus em nós. É a graça de Deus em nós. Eu já citei aqui o caso do apóstolo Paulo. Irmãos, quem aqui já teve um espinho na carne? Quem aqui já sofreu com um espinho na carne? Eu já. Fisicamente falando, mas nós sabemos que ali o apóstolo Paulo ele deixa claro de quem era que ele estava falando. Aquele negócio era tão incomodante que ele usou o termo mesmo espinho na carne. Quem aqui já usou a expressão unha encravada? Ou quem já teve uma unha encravada? Quem nunca teve espinho na carne pode entender um pouquinho mais ou menos o que é uma unha encravada. É algo que incomoda muito. Incomoda muito, sim ou não? Mas mesmo nessa circunstância, nessa situação, o Senhor diz, a minha graça te basta. Oh, aleluia, aleluia. Quero ler um outro texto de alguém que foi apresentado. Na verdade, essa se apresentou. Chega Jesus, o tempo correu. Lucas 8, 43. Lucas capítulo 8, versículo número 43. Alguém também aqui que ela, ouviu falar de Jesus. E ela percebeu que em Jesus tinha algo que em nenhum outro lugar do mundo ela poderia alcançar. Lembra que eu comecei falando, trazendo um exemplo do que é o favor de Deus? Quantos conhecem esse texto aqui da mulher do fluxo de sangue? Né? Essa mulher ela é anunciada aqui na Bíblia como uma mulher anônima. Ela não tinha um nome, não deram um nome para essa mulher. É conhecida hoje em toda a face da terra como a mulher do fluxo de sangue. Mas essa mulher recebeu um nome depois pelo próprio Jesus, né? E essa mulher ela teve aqui e ela ouviu falar
de Jesus, ela creu que em Jesus tinha algo que em outro lugar não tinha. E ela foi contra a lei. Se você for estudar, nós sabemos claramente hoje, acredito que a maioria já sabe, que aquela mulher ela não podia estar no meio de uma multidão. Vamos ler o texto? E uma mulher, Lucas 8,43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder, de mim saiu poder, de mim saiu graça, de mim saiu favor, de mim saiu algo que eu tinha para beneficiar a vida de alguém. Ele diz: eu sei porque sei. Eu não foi um toque qualquer, não foi um toque comum. Eu sei que todo mundo está me tocando, mas houve um toque diferente. Ei, quantas vezes você tem decidido a tocar em Jesus de uma forma diferente? É tocar na palavra, é pegar essa palavra e dizer: rapaz, eu vou pegar essa palavra porque eu sei que ela é uma verdade, que eu tenho graça disponível para mim. A Bíblia vai dizer em outro evangelho que essa mulher ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela saiu convicta, disse: rapaz, eu não quero nem saber, eu vou enfrentar a lei. Eu vou correr um risco de ser apedrejada, mas o que é ser apedrejada para quem já tem 12 anos sofrendo? Eu já gastei tudo, eu não tenho mais recurso algum, porque a Bíblia diz que ela já gastou tudo, sim ou não? Para que prosperidade maior do que essa na vida dessa mulher, irmãos? Para que prosperidade maior do que essa na vida dessa mulher? Ela tinha gastado tudo, mas não tinha o que ela precisava. Eu vou dizer para você, irmão, você pode gastar tudo que você tem e às vezes não alcançar, não conseguir aquilo que você necessita. Mas a graça de Deus, quando você tocar, quando você crer e você tocar, você pode tirar, atrair para você. Irmãos, nós poderia passar aqui a noite dando exemplo para você de pessoas que anteciparam favor para a sua vida, porque foram lá e buscaram da graça, do favor de Deus. É pela fé. É pela fé que você extrai o poder, o favor, a graça de Deus. E aqui, irmãos, eu vejo algo impressionante, porque Jesus, eu não sei se Jesus queria mais uma vez testar a fé dessa mulher, porque quando sabe que ela poderia chegar e sair também, né, no mesmo anonimato e ir-se embora. Mas eu percebo que a lei traz até Jesus, para em Jesus algo ser mudado. Vamos continuar lendo o texto? Então, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo uma mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarara. Verso 48. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa mulher chegou como uma anônima, mas saiu da presença de Jesus como uma filha. É por isso que lá Gálatas está falando, vendo a plenitude dos tempos, né? Não só nos remiu, mas agora nós recebemos a adoção de filho. E aqui Jesus, ele faz uma expressão, irmãos, eu não quero questionar aqui, algumas pessoas ficam questionando que esse tempo aqui não era ainda para ser filho nem nada, mas a palavra está bem clara aqui, sim ou não? E ele disse: tem bom ânimo, ou seja, fica animada, fica alegre, se levanta, acabou, foi até aqui, a partir de hoje, porque você teve um encontro comigo, a sua realidade mudou.
Não tem como, irmãos, ter um encontro verdadeiro com Jesus e você continuar na mesma realidade. Não tem como ter um encontro com Jesus e a sua realidade continuar a mesma. Se isso está acontecendo na sua vida, deixa eu te dizer, é bom você prestar atenção com quem você teve um encontro. Porque se foi com a lei, continua sendo acusado. Se você teve um encontro com a lei, você continua sendo condenado. Se não bastasse a lei, ainda havia as tradições, como ainda hoje há. Mas quando você se encontra com Jesus, tudo cai por terra. Tudo cai por terra. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, que hoje nós venhamos cear. E tendo essa convicção, essa consciência de que a graça e a verdade vieram por Jesus. Graça e verdade vieram por Jesus. Eu gosto daquele louvor, né? As pessoas às vezes ficam criticando os worship aí, não sei o quê. Mas sabe, irmãos, tem coisas que é muito específica, é muito precisa. Eu gosto daquele louvor quando diz que Jesus, né? Falando sobre Jesus, que ele escalou montanhas, ele derrubou muralhas, ele destruiu mentiras. Ele destruiu mentiras para ter um encontro com você. Porque ele é a verdade. E toda mentira perante a verdade tem que cair por terra. E nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida algumas mentiras caindo por terra hoje aqui. Eu quero já convidar o grupo de louvor e eu quero mesmo nessa noite, eu quero orar por essa igreja, eu quero orar por você, eu quero profetizar sobre a sua vida, para que você hoje venha cear, celebrando, se alegrando, irmãos, com aquilo que Jesus realizou na minha e na sua vida.